Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, no capítulo 1 logo, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, Paulo já introduz a carta falando que havia pessoas que estavam pervertendo o evangelho. E ele apresenta aqui um evangelho pervertido. O evangelho que precisa ser combatido pela sua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, ao introduzir essa carta aos Gálatas, ele faz uma denúncia de que alguns pregadores, algumas pessoas que estavam peregrinando por todas as regiões onde o evangelho já tinha sido pregado, essas pessoas estavam ali distorcendo, mudando, fazendo uma transposição daquilo que os apóstolos que conviveram com Jesus tinham ensinado e pregado às pessoas. O verbo perverter, ele tem esse sentido de alterar a ordem natural das coisas, de corromper, de depravar, de deturpar. Essa palavra que Paulo usou vem do grego metastrefo, que significa modificar, transferir e subverter. Então nós percebemos que existem dois evangelhos desde aquele tempo. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, e um falso evangelho, que caminha às margens do evangelho verdadeiro. Um evangelho que se adapta às necessidades das pessoas, enquanto que o verdadeiro evangelho prega que as pessoas é que precisam se adaptar, se enquadrar dentro dos fundamentos, dos rudimentos da palavra de Deus. O evangelho falso é aquele evangelho que prega a facilidade, mas o evangelho verdadeiro é o evangelho que o Senhor Jesus pregou, viveu e disse que tem uma porta estreita, representa um caminho estreito pelo qual nós temos que trilhar, pelo qual nós temos que viver. Então, eu li certa vez uma frase de John Robbins, que dizia que, assim como o dinheiro falso parece e é semelhante ao dinheiro genuíno, e ele tem que ser assim para poder enganar as pessoas, então também evangelhos falsos são parecidos com o evangelho verdadeiro, porque senão as pessoas não serão enganadas por ele. Nós precisamos estar atentos a isso. E é na palavra que nós vamos verificar qual é o evangelho verdadeiro e qual é esse evangelho ao qual o apóstolo Paulo se referiu como sendo o evangelho pervertido, que foge ao conteúdo bíblico, que possui motivações diferentes das verdadeiras motivações que passam pela salvação do pecador, pelo arrependimento de pecados, pela busca de uma vida de santidade diante de Deus. O evangelho verdadeiro que prega a fé e que prega a justificação pela graça de Cristo Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que o verdadeiro evangelho, para ser realmente evangelho verdadeiro, ele precisa estar centrado em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz por nós,
que teve um objetivo de nos resgatar de uma vida de pecados. Então o evangelho verdadeiro precisa falar de pecados. O evangelho verdadeiro precisa falar de transformação, de renúncia, de cruz. E olha o que o texto diz logo no verso 3 e no verso 4. Paulo já introduz a carta dizendo assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Aonde que Jesus se entregou, irmãos? Na cruz. Ele disse: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Só nesses 2 versos nós vamos ver aqui 5 evidências do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O evangelho verdadeiro apresenta Deus como Pai e apresenta Jesus como nosso Senhor. Então, qual é o significado desses 2 termos usados por Paulo aqui? Paulo diz, da parte de Deus, o Pai. Nós não podemos esquecer que Deus é Pai. E enquanto Pai, ele representa a figura do provedor, daquele que sustenta. Em Deus, enquanto nosso Pai, nós temos a figura daquele que nos dá a proteção, que nos traz segurança. Talvez o primeiro significado da figura do Pai na nossa vida precisa ser lembrado por nós como sendo o amor. O amor de Pai. E foi por esse amor que Deus nos resgatou. E nós olhamos também a segunda característica que diz respeito ao Evangelho, que tem Jesus Cristo como o Senhor da vida daqueles que o aceitam, que se entregam para Ele. E o sentido que isso traz para nós, então, em termos de Jesus como nosso Senhor, é o sentido da devoção e da obediência. Preste atenção nesses detalhes. O evangelho falso, ele não contempla muitas vezes a obediência, mas ele contempla simplesmente as bênçãos, a provisão, a resolução de problemas. E Paulo já começa introduzindo aqui, falando uma das evidências. O verdadeiro evangelho precisa ter Deus como Pai e apresenta Jesus como nosso Senhor. A segunda evidência é que o verdadeiro evangelho prega o autossacrifício de Jesus em nosso favor. Jesus foi à cruz não porque as pessoas determinaram que ele fosse. Houve um momento em que Pilatos apresentou Jesus à multidão e a multidão escolheu Barrabás. E o que justamente ele queria era colocar sobre as pessoas, sobre a multidão, o peso daquela escolha da condenação de Cristo Jesus. Mas foi Jesus Cristo que aceitou subir a cruz. Isso é autossacrifício. Momentos antes ele estava no Getsêmani orando, ele disse: Pai, se for possível afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Então Jesus está dizendo: eu vou, porque o Senhor está querendo que eu vá. E em ti nós somos um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, mesmo como Deus, Jesus aceita então subir a cruz. Então ele faz esse autossacrifício. E se nós não entendermos o Evangelho como sendo algo que nasce da parte de Deus, em Jesus Cristo, que voluntariamente se ofereceu em nosso favor, nós vamos incorrer num erro de acharmos que algumas coisas que nós fizermos nessa vida aqui, por exemplo, poderão trazer salvação para nós. Isso é um grande erro. Nada que nós venhamos a fazer nos tornará merecedores da salvação. Porque Jesus foi à cruz por nós, não porque as pessoas fizeram naqueles dias, não porque o que eu estou fazendo hoje, não pelo que você está fazendo hoje ou fará. Jesus foi à cruz, se autossacrificando por amor. Isso é o conceito de graça, favor imerecido. Por mais que nós venhamos a nos esforçar para fazermos algo para Deus, e isso é bom, o Evangelho verdadeiro ensina isso, mas não ensina que é pelo que nós fazemos que nós nos tornamos merecedores da salvação em Cristo Jesus. Uma outra evidência, irmãos, é que o Evangelho verdadeiro prega o arrependimento e o abandono de pecados. Olha no verso 4, quando ele diz assim: ele fez isso para nos desarraigar desse mundo perverso. O termo que o apóstolo Paulo usou diz respeito
Há pecados que muitas vezes se enraizam no nosso coração e fazem com que a nossa vida fique enraizada justamente num mundo perverso. Então, a evidência do Evangelho verdadeiro, ela nos mostra que ele tem um propósito na nossa vida. O propósito de nos libertar, o propósito de trazer tranquilidade, não por uma questão de conforto, mas uma tranquilidade por termos a presença de Deus em nós, por estarmos centrados na vontade de Deus, por estarmos imbuídos dentro de um propósito do Senhor. Então, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para nos desarraigar, trazer libertação de muitas coisas que nós cultivamos dentro de nós. E aí entra uma questão: quando foi que você se converteu? Quando foi que você aceitou Jesus? Quando foi que você se entregou para Ele? Quando foi que você se conscientizou e foi tocado pelo Espírito Santo acerca dos seus erros? Quando isso acontece na vida, por exemplo, de uma criança, ela tem muito menos na sua vida, no seu lastro de vida, a ser transformado, a ser consertado, a ser modificado, do que na vida de um adulto, que construiu todo um conceito de vida neste mundo, destituído dos valores e dos princípios da palavra de Deus. Mas há uma outra característica do verdadeiro evangelho, é que ele não se adapta às perversidades da sociedade. E no verso 4 ainda, Paulo fala sobre isso. Ele diz, para nos desarraigar de quê? Desse mundo que é perverso. É nessa hora que nós, enquanto crentes, cristãos, precisamos fazer uma opção na nossa vida. Jesus, certa vez, falou para os seus discípulos, olha, vocês não podem adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, como sendo Mamon o Deus das riquezas. Vocês precisam fazer uma opção no coração de vocês, a quem a vida de vocês pertence. Se vocês de fato são uma nova criatura, é preciso ter essa consciência, essa certeza de um novo nascimento. E se há um novo nascimento, é porque precisa existir um novo ser. Se há um novo ser, é preciso haver novos valores, é preciso haver uma nova vida, é preciso haver novos prazeres, é preciso haver uma nova visão de mundo. E o que Jesus estava falando é isso. Não adianta vocês quererem agora viver o evangelho verdadeiro, ou seja, ter uma nova vida, ser uma nova criatura. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não adianta vocês quererem continuar dizendo que são do evangelho, são novas criaturas, mas fazendo as mesmas coisas que faziam antes. O verdadeiro evangelho não se adapta às perversidades da sociedade. O verdadeiro evangelho é contra a cultura. A quinta característica ou evidência do evangelho verdadeiro que Paulo já coloca no início, na introdução da sua carta. Ela fala que o verdadeiro evangelho prega a submissão à vontade de Deus. Verso 4 diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, se nós queremos identificar qual é o verdadeiro evangelho, eu aprendi a fazer 4 perguntas. Nós precisamos fazer 4 perguntas diante de tudo aquilo que nós ouvirmos acerca da palavra de Deus como sendo o evangelho de Cristo, para identificarmos se trata do verdadeiro evangelho ou se trata do evangelho pervertido. A primeira pergunta é, o que é evangelho? Você sabe responder essa pergunta? Você saberia responder para mim o que é evangelho? O significado da palavra diz que evangelho é boas novas, uma notícia boa, uma novidade boa. Mas Paulo diz que o evangelho é a boa nova de salvação e que é exclusiva para a vida daqueles em que a obra de Cristo Jesus foi realizada ali. Então o evangelho não é um conceito. O evangelho é um padrão de vida. O evangelho é prático. O evangelho precisa ser entendido, mas precisa ser vivido. E se ele não for vivido, ele não vai ser o verdadeiro evangelho. John Stott diz que o verdadeiro evangelho
é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz, ou seja, não existe evangelho verdadeiro sem a presença da cruz de Cristo Jesus. E Paulo fala sobre isso. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 23. Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nesse verso 23, Paulo diz o que é evangelho para ele. Em que consiste o evangelho? E ele fala duas coisas importantes nós entendermos. Ele diz que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Nós temos que contextualizar esta palavra. Estávamos lendo um texto em que Paulo falava aos cristãos da cidade de Corinto, em que cerca de 100 anos antes, aproximadamente, vivia uma miscigenação cultural entre a cultura grega, a cultura dos judeus, cultura judaica, e o poder do Império Romano, agindo e atuando sobre a vida deles. Então, muitas pessoas estavam buscando a religião dentro do conhecimento, dentro da filosofia. E elas traziam em si a tradição grega, que foi na Grécia o berço da filosofia. E a Grécia foi o império que antecedeu ao Império Romano. O grego era a língua mais falada naquelas regiões. Na religião filosófica dos gregos, eles acreditavam que era o conhecimento, que era a sabedoria que religaria o homem a Deus. Os judeus fundamentavam a sua religião na expectativa do Messias, do Filho de Deus, o Cristo, que haveria de vir ao mundo para os libertar toda a opressão política que fosse, econômica. E naquele momento o povo de Deus passava por um aperto financeiro muito grande dentro do Império Romano, da opressão do Império Romano, que lhes tirava tudo que eles praticamente construíam através de impostos injustos. Na cultura dos judeus, dentro da religião que eles cultivavam, era um escândalo o Messias vir como uma pessoa pobre, nascendo numa estrebaria, tendo como berço uma manjedoura, filho de um carpinteiro. Mas Paulo diz que é esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então era um escândalo para os judeus, era uma loucura para os sábios que queriam filosofia, mas era o evangelho que transformava eficazmente a vida do ser humano, dava a ele o status de uma nova criatura, de ser um novo ser, um novo estilo de vida, uma nova visão, e mais do que tudo isso, irmãos, a certeza e segurança da vida eterna nos céus. Nenhuma filosofia falava e dava segurança da vida eterna nos céus com Deus. E é esse o evangelho que nós precisamos crer e viver. A segunda pergunta, então, poderíamos pensar assim: qual é a origem do evangelho?
Às vezes a gente ouve algumas coisas acerca do Evangelho que não soam muito bem nos nossos ouvidos. E aí a gente para e vai buscar, a gente precisa pensar. Então a gente pensa primeiro, qual é o conceito de Evangelho? Em segundo lugar, qual é a origem do Evangelho verdadeiro que a Bíblia nos ensina? E aí nós vamos ver lá em João 3,16, que a origem do Evangelho, que é boas novas, está no amor de Deus. João 3,16 diz que foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A origem do Evangelho está no amor de Deus. E o amor, Paulo diz que não busca os seus próprios interesses. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Uma outra resposta nós encontramos lá em Romanos. Você pode abrir sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, logo do verso 1 ao 6. Paulo nos diz assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e aí ele começa a falar sobre o Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo apresenta o Evangelho de Deus como sendo algo que as Escrituras Sagradas, os profetas, lá no Antigo Testamento, já declaravam. Ele fala que o Evangelho, ele é prefigurado na figura de Jesus Cristo como Filho de Deus, cujas profecias diziam que nasceria da descendência de Davi. Então ele veio realmente filho de José, filho de Maria. Mas segundo a carne, porque Jesus é filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então Paulo vem conceituando a origem do Evangelho, prefigura e se encarna em Jesus, e foi prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Verso 3 de Romanos 1 diz que as Escrituras falavam acerca do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, se referindo ao Espírito Santo. E pela ressurreição dos mortos. Qual religião, irmãos? Nós poderíamos pensar nas 5 principais religiões do planeta: o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o judaísmo e o cristianismo. Dessas 5 religiões, nenhuma delas apresenta como Deus alguém que viveu entre nós e que venceu a morte, ou seja, ressuscitou, e que por isso, e só por isso, tem poder para trazer vida a nós. Você crê na vida eterna prometida por Jesus? Por que você crê? Esse é um fundamento do seu evangelho verdadeiro. Você pode dizer, porque o meu Deus, que em Cristo Jesus me salvou, venceu a morte antes. Por isso ele tem autoridade para me prometer a vida e a vida eterna nos céus com ele. Então, amados, Paulo apresenta detalhes. Ele fala no verso 5 de Romanos 1, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, falando dele, mas para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Dentro do Evangelho, anunciado por Deus desde o Antigo Testamento, nas Escrituras, através dos profetas, havia você incluído no propósito, no pensamento de Deus. Ele diz, entre os quais sois também vós chamados para serdes do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O Evangelho verdadeiro nos traz uma nova perspectiva de vida e nos faz entender que há um lugar no coração de Deus para mim e para você. A terceira pergunta, você precisa fazer diante do Evangelho ao qual você está sendo apresentado. O que o Evangelho oferece? Talvez essa seja uma pergunta que nós precisamos fazer mais e mais hoje em dia. O que o Evangelho oferece?
Ele oferece a vida eterna nos céus e as bênçãos do reino de Deus, mas através da justificação dos nossos pecados, que vem pela graça, ou seja, vem de graça, mas exclusivamente por meio da fé. Exclusivamente por meio da fé. Então é isso que o Evangelho oferece. Salvação, justificação de graça por meio da fé. Se vier diferente disso, já contém alguma contaminação do evangelho pervertido. Então, em Romanos 5:1, Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Efésios 2:8 ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se vanglorie. Então, o que o Evangelho oferece está claro. O centro daquilo que o Evangelho verdadeiro de Cristo nos oferece é a salvação, a justificação dos nossos pecados, ou seja, eu não tenho que pagar mais pelos pecados cometidos, uma vez que Jesus Cristo pagou por eles na cruz. Não existe mais culpa, existe pecado. Você mentiu, você é um mentiroso. Mas Jesus Cristo foi à cruz para tirar de você essa culpa que traz, ou que poderia trazer uma acusação por parte do inimigo. E em Romanos 8, Paulo diz: nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando Jesus foi à cruz, ele tirou de nós a culpa, tirou de nós a condenação. Somos ainda pecadores. Pecado existe enquanto nós estivermos nesse corpo carnal. Mas a culpa já não existe mais. Não há motivos para a nossa condenação, uma vez que o Evangelho nos oferece justificação e salvação pela graça em Cristo Jesus. E a quarta pergunta é: o que o Evangelho exige? O que o Evangelho exige? Ele oferece de graça a salvação. Mas não pense que o Evangelho é de graça. Em primeiro lugar, porque ele custou caro para Jesus. Teve preço de vergonha, preço de cruz. Em segundo lugar, porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse: esforçai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E depois Jesus disse: eu sou a porta. Depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele fala que é necessário ter uma vida fundamentada na verdade. E exige um esforço por nossa parte de fundamentarmos a nossa vida sobre a verdade. Você precisa ser verdadeiro, autêntico em todo instante. Em todo instante. Você precisa ser você. Deus sabe quem você é. Você não precisa ocultar de Deus nada. Não precisa tentar maquiar o seu coração. Seja você, porque sendo você, vai ser mais fácil de você ser tratado por Deus. Agora seja humilde para aceitar quem você é e permitir Deus tratar. Então, amados, o Evangelho exige algumas coisas. Principalmente a renúncia pessoal e o esvaziamento. Aquilo que no grego Paulo usou kenosis como sendo esse esvaziamento completo, total, esvaziamento interior. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Fazer o que Jesus fez. Filipenses 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo pensamento. Em alguma versão, na Nova Versão Internacional, ele diz: tende em vós a mesma atitude que também houve em Cristo Jesus. E mesmo sendo Deus, não considerou ser Deus algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, humilhando-se, tornando-se servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Evangelho exige de nós, irmãos, a santificação. Nós precisamos viver este Evangelho. Eu quero falar com os irmãos mais uma coisa importante. Se eu falei do Evangelho verdadeiro,
se Paulo traz aqui, logo no início da sua carta, as evidências do evangelho verdadeiro, ele tinha o objetivo de apresentar o evangelho pervertido. No verso 6 ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Então, quais são as evidências desse evangelho pervertido? Eu quero trazer alguns exemplos de perversões do evangelho que nós enfrentamos hoje. E os irmãos vão identificar. A primeira deturpação do evangelho, que hoje nós temos ouvido muito, é o evangelho da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade, o evangelho fala de prosperidade, mas ele não tem a prosperidade como centro e nem como a finalidade. O evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade que está aí fora, ela diz que uma pessoa tem Deus, ou uma pessoa que tem Deus, tem que ser obrigatoriamente próspera materialmente. Isso é mentira, irmãos. Você olha para o exemplo de Jesus, o que ele dizia? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha dinheiro, Jesus não acumulava bens. E foi o homem mais próspero que já existiu em toda a história da humanidade. Essa teoria da prosperidade diz que uma pessoa que tem Deus não pode sofrer, por exemplo, com enfermidades. Enfermidade é sinal de maldição, enfermidade é ação demoníaca. Irmãos, não é assim. Estamos nesse corpo, e nesse corpo nós estamos sujeitos a todas as coisas que são deles. Desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, a natureza humana se corrompeu, e se cumpriu o que Deus havia dito para Adão e Eva, que nós morreríamos, experimentaríamos a morte. E dentro dessa teologia da prosperidade, ninguém morre, então. Existem enfermidades que precisam ser aceitas, inclusive, e precisam ser compreendidas como sendo algo de Deus para nós. Precisamos viver o hoje, na presença de Cristo Jesus. O amanhã pertence a Deus. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Vamos vencê-los. Agora, a Bíblia ensina que Deus pode fazer algumas pessoas prosperarem, e principalmente materialmente. Olha no Salmo 1. O salmista diz: e tudo quanto fizer, prosperará. Isso é uma promessa de Deus. A Bíblia dá exemplo de homens que Deus abençoou com prosperidade material. Abraão, Jacó, José, Salomão, Daniel e muitos outros. E Deus tinha um propósito com a prosperidade material daquelas pessoas. O apóstolo Paulo traz um esclarecimento, coisa linda, para os cristãos de Corinto, de que quando nós usamos aquilo que Deus nos deu para o reino do Senhor, ou seja, quando nós não fazemos questão com Deus, ou seja, quando a minha vida, o meu bolso, aquilo que eu tenho é simplesmente um canal de passagem dos recursos de Deus para alcançar as pessoas que necessitam, ou seja, quando eu sou alguém que ajuda os pobres, quando eu sou alguém que invisto em missões, o Senhor multiplicará os meus celeiros. É uma verdade bíblica. Mas não é uma proposta de negociação. Como o é dando que se recebe, no evangelho verdadeiro não tem toma lá da cá, não tem o é dando que se recebe. Mas é sentindo, é vivendo que as bênçãos de Deus vão fluir na nossa vida. É importante ler o Salmo 1 todo, ele diz que tudo quanto fizer prosperará, entra a promessa de Deus. Porque esse homem próspero deve ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Árvore tem um propósito. Quando não é dar sombra, é dar fruto. Deus vai fazer de você uma árvore linda. Deus vai colocar você plantado junto a um ribeiro de água. Aliás, a água é Ele, é Jesus, o Espírito Santo. A Bíblia ensina isso. Vai suprir todas as suas necessidades, mas para você só.
para você ser sombra para os outros, para você produzir frutos para os outros. Uma árvore não produz frutos para si mesma. Uma árvore não faz sombra para ela mesma. Entenda esse propósito de Deus para você. Então existem condições, até mesmo dadas por Deus, para a prosperidade que Ele pode colocar na nossa vida. Um outro evangelho que nós vemos aí, o evangelho pervertido, é o evangelho da graça barata. O evangelho que prega a salvação pela graça, mas esquece da fé que vem acompanhada de obras e de serviços. O evangelho que esquece do que Hebreus 12, 14 diz: sem santidade ninguém verá a Deus. O evangelho que rasga a Bíblia, a página lá de carta de Tiago, onde está no capítulo 2, verso 26, que diz que a fé sem obras é morta. Esse evangelho pervertido da graça barata esquece quando Tiago diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não é por meio de obras, mas que prova, que comprovação você tem de que a fé que você sente é capaz de trazer a salvação de Deus para você por meio da graça. Tiago explica: a fé que nós temos, ela é evidenciada pela vida que nós vivemos, pelas obras que nós fazemos. Preste atenção, porque o evangelho pervertido muda também a ordem das coisas. No evangelho pervertido se diz: faça as obras e você se aperfeiçoará. Você receberá a salvação, um bom galardão. O evangelho verdadeiro diz: tenha fé em Cristo Jesus e por meio da fé vai se desenvolver um relacionamento. E um relacionamento fundamentado no amor. E por amor, sem interesse pessoal, virão as obras. Então nós precisamos servir, porque isso trará segurança e certeza da nossa salvação. Eu quero encerrar falando, irmãos, o que está em Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia. Jesus, não foi Paulo, não foi Tiago, foi Jesus agora quem fala sobre a importância das obras e dos serviços que nós fazemos por amor a Deus e por amor ao próximo. Mateus 25, do verso 41 ao 46. Jesus diz assim: depois de ter contado a parábola dos talentos, e depois ele fala como será o nosso julgamento. Diz o texto: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, falando do rei: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessante, não? Somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas Jesus aqui está dizendo que seremos julgados pelas obras. Porque fé que não produz obras não é fé verdadeira. Não é a fé em Jesus. Quando nos relacionamos com fé em Jesus, as obras são naturais na nossa vida. Amém, irmãos? Vemos um evangelho hoje imediatista e mercantilista. Sim ou não? O evangelho que só prega as bênçãos. Se você tem um problema, procure uma igreja e a igreja vai resolver o seu problema. Isso é um evangelho imediatista e mercantilista. O evangelho que promete somente a cura física. O evangelho que só prega milagres. O evangelho do toma lá da cá, que é dando que se recebe. Algumas pessoas, irmãos,
lamentavelmente, eu cheguei a ouvir que nós não podemos, preste atenção nisso, é errado, mas preste atenção no erro para você não cometer. Nós não podemos orar dizendo para Deus fazer a vontade dele, porque isso é demonstração de falta de fé. Quando você for orar por algum enfermo, por algum necessitado, você tem que dizer que você não pode dizer que seja feita a vontade de Deus sobre aquela vida. Isso é uma heresia. Não posso nem usar isso como argumento para dizer que eu tenho que orar com fé. Porque a fé não é em mim, não é no meu poder, não é no poder de quem ora. A fé tem que estar no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus. E se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, eu não posso impor para Ele. Esse é um outro evangelho pervertido, o evangelho do determinismo. Você quer determinar para Deus, para Jesus, o que Ele tem que fazer. Se temos um Deus que está ao nosso servir, ao nosso dispor, nós invertemos o valor. Nós somos o Senhor dEle. Isso não é o evangelho verdadeiro. Eu preciso me colocar submisso ao meu Deus, eu preciso me submeter à vontade dEle. Eu posso e devo, a Bíblia diz que eu posso dizer para Deus qual é a minha vontade. O próprio apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele fala na sua carta que nós devemos orar pelos enfermos. A oração de fé curará o enfermo, levantará o enfermo. Mas esta oração precisa ser feita no nome de Jesus. O que significa fazer alguma coisa no nome de alguém? É fazer endossado por alguém, avalizado por alguém. Então significa ser feito segundo a vontade de alguém. É o poder de Jesus que opera. E Jesus não vai fazer nada que não seja da sua vontade. Porque é só a vontade dele, diz a Bíblia, Romanos 12, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E se eu orar e pedir a Deus para fazer algo que não seja da vontade dele, com certeza eu estou pedindo o que é pior para mim e estou pedindo o que é pior para o outro. Finalizando, Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo. Abre esse último texto da palavra de Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Paulo diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente pervertida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E aí está falando do lucro financeiro. Paulo já estava alertando ao jovem pastor Timóteo desde aquele tempo. Cuidado, Timóteo, para você não se tornar um ganancioso e fazer do evangelho uma fonte de lucro para a sua vida. Pessoas com mente pervertida têm feito do evangelho uma fonte de lucro hoje, irmãos. Mas essas pessoas, segundo a Bíblia, elas são privadas da verdade. E o verdadeiro evangelho, Jesus disse, é a verdade. É o evangelho que liberta. Verso 6, Paulo conclui dizendo, de fato, a piedade, ou seja, a religião boa, perfeita, com contentamento, é grande fonte de lucro. Mas aí Paulo se refere ao lucro espiritual. E é o que nós devemos buscar, pelo qual nós devemos nos esforçar. E aí ele explica isso. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos outros sofrimentos. Porém você, homem de Deus, você, mulher de Deus, diz Paulo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fruto do Espírito Santo. Consagre a sua vida.
centre a sua vida em Cristo Jesus, no verdadeiro evangelho. Recuse todos esses evangelhos pervertidos, com suas manifestações que existem por aí. Fundamente-se na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. De glória em glória. Amém? Que o Senhor nos abençoe.